Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler só 2 versículos a princípio. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, né? Versículo 2 e 3. Bíblia nova, problema sério, da folha. Vamos ver a minha espada, Agarra uma folha na outra. Não, e também, até quem tem prática, né, de leitura bíblica, né, eu já pego assim, eu já sei mais ou menos onde é que eu vou abrir, né? Porque às vezes eu abro meio atrasado, fazendo uma coisa ou outra ali, né? Mas aí eu vou lá e abro, ainda acompanho os irmãos ainda, que eu abro rápido, né? Tem prática. Ainda assim, quando troca a Bíblia, fica um pouquinho difícil, parece que aquela folha fica mais fina, entendeu? A nossa prática fica... É bem coladinha. Então, parece que tem que mostrar uma folha mais fina ainda, né? Mas aí você pega uma habilidade naquela, e quando você troca a outra, você fica meio enrolado. Mas, amém? Encontrou? Vamos lá. Ó, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Senhor Deus, fala o nosso coração. Peço a Ti, Deus, que abençoe esta noite, ó Deus amado, derramando da Tua unção, do Teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz com clareza, com entendimento. Ó Deus, que possamos sairmos desse lugar abençoados, alimentados, lavados pela Tua palavra, tá? E desde já eu quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu tenho meditado esses dias, irmãos, porque a gente começa a ler assim, algum livro, né? Quando você pega um livro para ler, você fica envolvido com aquele livro. Eu acabei o livro, agora estou lendo outro, aí acaba vindo esse assunto da fé, né? Então eu estou ficando assim, nessa área da fé, eu tenho ficado meio envolvido nessa questão da fé, porque é uma coisa assim, que são coisas básicas que não tem como modificar no Evangelho. Por exemplo, não tem como uma pessoa ser perdoada se ela não se arrepende. Nós vimos um hino aqui que falava isso, né? A todos quantos se arrependeu, buscar os que se arrependeu. Então, se não houver arrependimento, não pode haver perdão. Não perdoar uma coisa que não foi arrependida, você não se arrependeu. Esse é um princípio básico. João Batista já apareceu gritando isso, né? No deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Quer dizer, ele não chegou oferecendo o reino do céu de qualquer jeito, ó. Vem que o reino do céu está para qualquer um, de qualquer jeito, né? Pode vir do jeito que está, ou vinde como está, né? A gente vê esse jargão aí, as pessoas falando, mas na verdade é vir com arrependimento. Ó, primeiro é o arrependimento. Não tem como massagear ego, como alisar as pessoas, apoiar a vida errada, porque não tem jeito, irmãos. Tem que haver mudança, e isso não tem jeito. Se não houver arrependimento de pecado, não há perdão também dos pecados. A pessoa continua na prática do pecado, porque a fé é desse mesmo jeito, né? A pessoa, às vezes, ela acha que ela crê em Jesus. Não, o importante é crer em Jesus. Mas esse crer em Jesus não é assim de qualquer jeito, né? Nós vamos ver aqui, que eu até intitulei aqui, ó, fé operosa. Tem que ter operosidade da fé, senão não tem fé. É igual o pecado. Se você não se arrepende, não tem perdão de pecado. Se a sua fé não é colocada em prática, não adiantou você crer. Amém?
Porque você creu, não, realmente Jesus é o Filho de Deus, realmente. Aí se isso não mudou a sua vida, se você não está fazendo nada em prol, não adianta nada, porque via de regra, irmãos, o homem, a fé, as coisas espirituais, é assim, muito difícil de se crer naturalmente. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Você vê que Deus, no Velho Testamento, até Jesus vir, era a lei, tinha ali o sacerdócio do judaísmo, com aquelas regras todas, né? E como a palavra diz, que a lei era tutora para poder o homem não afastar demais, não pecar demais, né? Botar um controle, não é verdade? É igual hoje também é assim, senhora, se não houver lei, a pessoa fica invadindo a casa do outro, pô, não tem lei, não vai preso por nada. Essa semana eu vi um caso assim, estranho, né? Um camarada já com vários casos de estupro, e aí ele foi solto. O povo da rua não aceitou não, quando ele estava saindo já meteram pancada nele, já partiram para cima do camarada, e não quiseram aceitar que ele tivesse sido solto não. Ele voltou para a delegacia para se proteger. Na saída já da delegacia o povo já pegou ele na pancada. O camarada estava abusando de criança, entendeu? Então olha só, aí, isso com lei, mas a lei está funcionando desse jeito que eu estou falando, é como se não tivesse. Olha só, o camarada fez isso, não foi preso, soltou, o outro vai fazer também, não é verdade? Então a lei, ela é para ser uma tutora, para conduzir, para nós termos uma boa conduta. Então até o Velho Testamento a lei funcionou assim, né? Aí mais havia uma promessa de Deus de que ele derramaria do Espírito sobre o homem, sobre a carne, né, do homem, porque a carne, irmãos, ela é pecaminosa. Você sabia que a sua carne, ela não se converte? Não se converte. Se você não se encher do Espírito, daqui a pouco você se pega fazendo alguma coisa absurda. Amém? Praticando coisas absurdas. Uma pessoa que não está cheia do Espírito, não é difícil dela se envolver numa fraude, num engano, numa facilidade, num adultério, né? Num adultério. Por quê? Porque a carne, porque a palavra diz assim, a carne é fraca, né? É fraca como? É fraca no sentido de ser pecaminosa, ela não resiste ao pecado, amém? O pecado mostra para ela, como aquela música daquele camarada aí, eu não vou nem falar o nome dele, que eu não adoro, mas todo dia o pecado vem e me chama, né? Todo dia, porque aí se a carne, se o espírito da pessoa não estiver fortalecida, a carne já caiu, filho. Porque a carne, ela não se converte, inclusive a sentença dela já foi dada, ela vai ser sepultada, vai virar pó. Não é verdade? Agora o Espírito não, o Espírito volta para Deus. Então, se você não fortalecer o Espírito, a importância do Espírito Santo é essa. Todos nós, irmão, precisamos viver cheio do Espírito Santo, senão você não consegue viver uma vida cristã. Não tem jeito. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Como é que você vai estar com Jesus? Na pessoa do Espírito Santo. Amém? Senão não tem jeito, você não consegue sem. Aí Paulo orienta, cheio do Espírito, para a gente aguentar isso. Então, o que a gente consegue ver? Eu fico vendo assim também, eu estava analisando esses dias, os irmãos já repararam o tanto de cantores que começaram na igreja, né? Que bênção seria, por exemplo, Elvis, né? Começou cantando cristão, músicas evangélicas, quando cantava na igreja, desenvolveu o talento, o dom que deu a ele na igreja, que Deus deu a ele na igreja. E quando ele começa a já ver que já é né? Aí já começa a querer isso, aí quer ganhar mais, começa a querer investir nessa terra. Porque qual o problema dele ter sido um cantor evangélico e ter ganho o suficiente e ter vivido uma vida cristã e no final ser salvo, já que ele não vai ficar aqui, aliás estaria vivo até hoje, né? Porque entrou por um caminho de morte, e não só ele, muitos outros americanos, brasileiros também,
como essa menina que caiu o avião, não é verdade? Começou também brasileira, mas aí começa, não, porque lá dá mais fama, dá mais não sei o quê. Aí a pessoa começa, irmãos, cadê a fé dessa pessoa? Ela investiu só nela. Ela não estava cantando para adorar a Deus. Ela não estava louvando na igreja só para adorar a Deus. Ela tinha outros propósitos, outros desejos. E quando começa a acontecer isso, pessoas isso acontece até com pregadores, irmãos. Tem pregadores que não vêm pregar para nós aqui de jeito nenhum, e talvez não preguem o que a gente prega aqui, né? Sem querer se engrandecer, mas talvez prega abobrinha. Já estive nos lugares cheios aí, chega lá o camarada pregando abobrinha. Eu cansei de morrer esses dias, vi de novo no YouTube, sem querer, passou de novo o camarada pregando a respeito do Danalco. O Danalco é um homem valente, ó. Não é verdade? Está lá no YouTube. Eu caiu no YouTube, irmão. Já era. Não tem como apagar mais. Alguém sempre copiou, passou para outro, daqui a pouquinho está lá de novo. Aí, sem querer, eu vi. Está lá de novo. Aí eu lembro do Danalco. E uma multidão, irmãos, para ver aquele pregador pregar isso. Por isso que eu falo. E talvez ele ganhou um dinheiro alto para ir lá pregar. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Então as pessoas simplesmente se perdem. A obra de Deus, irmãos, é a nossa salvação, não é a nossa prosperidade financeira. Embora Deus nos faz prosperar, embora nós oramos pela prosperidade, mas o objetivo é a salvação. Se Deus não te acrescentar nada em material, fique firme até o dia da salvação, até a sua despedida dessa terra. Amém? Porque o principal é a salvação. Não é todos que vão ter coisa, senão Jesus não contava aquela parábola do Lázaro, do mendigo chamado Lázaro. Ele foi mendigo até morrer, e quando morreu estava salvo. E o outro foi rico e morreu e não estava salvo. Amém? Então é nesse caminho. Então a palavra de Deus é para salvação, é para limpar, é para mudar a nossa conduta, o nosso conceito de visão terrena, para nós não termos mais essa visão humana de grandeza material para essa terra. Vamos, se tiver o suficiente, estejamos contentes. Sem contentamento não dá para agradar a Deus. E nós temos ouvido, irmãos, sobre a necessidade de crermos, porque sem fé não agradamos a Deus, está em Hebreus 11:6, e também porque são felizes, ou seja, bem-aventurados os que não viram e creram. Não é isso? Jesus fala isso, João 20:29, e ele vai assim, conforme disse Jesus, ó, se creres, verás, né, o que? A glória de Deus. Então é necessário crer. Agora, o que a gente vai acompanhar nessa noite aqui é que a fé que agrada a Deus, ela é operosa e se expressa por obras, né? Na verdade, por obras. Ela não se expressa só de aleluia, ou, não, eu creio em Deus de palavra. Ela se expressa por obras. Não tem jeito. Nós temos que aprender isso aí. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas eu estou tendo fé. Está tendo fé? O que você está fazendo? Porque nós vamos ver aqui, nessa galeria aqui dos heróis da fé, olha só, que Hebreus 11, e Tiago primeiro fala assim, a fé que agrada a Deus é operosa e se expressa em obras, até porque sem obra a fé é morta, conforme diz Tiago. Agora vamos aqui em Hebreus 11, para a gente ter uma reflexão melhor do que é a fé, irmãos. Ele cita aqui umas pessoas aqui que tudo tem a fé, ela tem um verbo de ação, sabe? Em tudo é ação. Ouviu, ou fez, ou praticou, ou pegou, ou perseverou, né? Tem que ter uma ação da pessoa em prol do caminho. E às vezes isso é difícil, ó. Uma lista dos filhos de Deus, Hebreus 11, uma lista dos filhos de Deus que viveram uma fé operosa, ou seja, uma fé da prática. Aí se você for olhar aqui, você vai ver que, no versículo 4, você vai ver que Abel ofereceu.
olha só, ofereceu, um sacrifício excelente, ou seja, deu o seu melhor. Você vê que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu o seu melhor. Aí qual é a fé? Qual a característica da fé de Abel? Oferecer. Oferecer o quê? O melhor que ele teve, ele ofereceu para Deus, entregou para Deus. E Abel foi o primeiro. E nós vimos que depois disso, quando é instituída a lei, através de Moisés, o sacrifício, Deus exigiu o melhor. É o melhor cordeiro, sem defeito, o mais bonito, o mais novo. Deus, quando vamos chegar aqui, quando falou com Abraão, pediu o que de Abraão? O seu melhor. E no texto lá, quando a gente lê, a gente vê, né? Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Aí ele vai fazendo assim, o seu único filho, ao filho que você ama, que você mais ama. Olha só, tu acha que isso é à toa, irmão? Claro que Deus não aceita sacrifício humano, mas aquilo se passou com Abraão para mostrar para a igreja hoje que Deus quer de nós aquilo que nos é mais caro, E o que nos é mais caro? A nossa própria vida, nossa própria existência. Deus nos quer que vivamos com Ele por toda a eternidade. Isso já começa aqui, irmãos. Se aqui na terra o homem não consegue se oferecer a Deus, como ele vai fazer o que no céu? Enoque andou com Deus, o verbo andar, quer dizer, andou com Deus, também já no versículo 5, Enoque andou, a Bíblia diz que ele entrou na lista dos heróis da fé, por quê? Porque andou com Deus. O que é andar com Deus? É uma pessoa que está o tempo todo com o Senhor, como Paulo disse, orar sem cessar. Uma pessoa que está orando sem cessar, está o tempo todo com Deus. Uma pessoa que está aqui fazendo uma coisa, como se pode cantar um hino, se não pode, canta na mente, se pode orar com voz alta, ora, se não pode, ora na mente, mas ele não deixa de orar, não deixa de falar com Deus, ele está andando com Deus. Se você está andando com Deus, você não está sozinho. Às vezes você pensa que você está sozinho, conversa com Deus, Ele está contigo. Ele está conosco, às vezes você está sozinho. Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto em secreto e ora, por quê? Porque Deus vai estar contigo lá. Você não vai estar sozinho. Isso é andar com Deus. Amém? Não tem ninguém comigo, mas Deus está comigo. As pessoas às vezes estão até contra você, mas Deus está contigo. Você está andando com Ele. Como é que você anda com Deus? Aí, quando você pega o verbo andar com Deus, aí você tem que dar uma esmiuçada. A gente não vai pegar todos os detalhes, mas aí você vai dar uma esmiuçada. Para andar com Deus tem que estar em santidade, porque Deus não anda com pessoas impuras. Aí você já praticou o mal, mas aí na medida que você se arrependeu, Jesus perdoou os seus pecados, você voltou a ser santo. Deus está começando de novo a andar contigo. Porque quando Jesus perdoa nossos pecados, a Bíblia diz que ele reconcilia-nos com Deus. Amém? Agora, a sua fé tem que colocar em prática. A Bíblia diz que não falou que foi Deus andou com Enoque. O herói da fé que está dizendo, a galeria dos heróis da fé está dizendo que Enoque andou com Deus. Quer dizer, uma atitude de Enoque. Não foi Deus que estava pegando ele assim e obrigando, não. A atitude dele, eu quero é Deus. Deu um hino assim, tem aqui? Eu quero é Deus. Amém? O tempo todo ele só quer Deus. Aí Deus, esse homem não me larga. Aí levou ele sem passar pela morte, irmãos, Enoque. Olha só, a nossa ação, a nossa atitude para com Deus, a operosidade da nossa fé vai ter alguma consequência, algum resultado. Amém? Porque o salário do pecado é o quê? E o salário da justiça? Salvação, bênção, proteção.
Não é isso que a Bíblia fala? Só vocês esmiuçar a Bíblia. O que descansa a sombra do Onipotente? Quem é que descansa a sombra do Onipotente? Quem está andando com Deus. O que adianta o camarada estar na prática do pecado, nos lugares que desagradam a Deus, fazendo coisa que desagrada a Deus e dizer que está na sombra do Onipotente? Dizer não dá, a fé tem que ser operosa, tem que mostrar. Amém? Tem que alguém olhar e ver você a sombra do Onipotente. Aí o maligno não toca, não tem como chegar. Ele que se atreve a chegar na sombra do Onipotente, não tem como. Ele nem consegue, não tem como se atrever, porque é infinitamente, ele sabe que não tem como ele chegar à sombra do Onipotente. Aí aqui, ó, Noé aparelhou, olha só, tempos difíceis, um lugar deserto, sem água quase, e Deus manda Noé fazer uma arca. O que Noé faz? Faz a arca. Quanto tempo Noé ficou lá fazendo aquela arca? Mais de ano. Num deserto daquele, aguentando o povo falar que aquilo não valia nada. Por que zombando dele? Quem já leu a história de Noé sabe, zombaram até o último instante. Até o último instante. Hoje vai acontecer a mesma coisa que Jesus falou que será como nos tempos de Noé. Vão zombar de nós, irmão. Mas aí você tem que ver se você vai ficar do lado dos que está sendo zombado, ou você vai ficar do outro lado para ninguém zombar de você. Mesmo que você não seja zombador, mas você é zombador, certo? Falar? Mesmo que você não seja um zombador, mas você fica um omisso. Pelo menos ninguém está zombando de você, né? Pelo menos ninguém sabe que você é crente. Já viu aquele crente agente secreto? Ele tem vergonha porque vão zombar dele. Ou vergonha, ou medo, ou covardia, porque vão zombar dele. Hoje quase crente não se carrega a Bíblia mais na mão, mas eu lembro que de uns tempos que a pessoa ficava assim, lavar os Bíblias, ó. Eles estavam fazendo alguma coisa, estavam com ação ali, estavam com a Bíblia na mão, mostrando que era crente e indo para a igreja. Não quer dizer que é pecado, mas era um meio que tinha das pessoas identificar o cristão. Agora hoje você olha na rua, você não sabe se está indo para a igreja, se está indo para a pracinha, para a sorveteria. Importante que ninguém sabe. Depois que eu entro na igreja, né? Aí eu saco a bibinha Aí eles foram diminuindo, teve uma época que andaram umas bibinhas pequenininhas para dar uma luz aqui. Agora é no celular a Bíblia. Agora a Bíblia é no celular. Agora no celular. Não, no celular é uma benção, entendeu? Para estar viajando e tal, né? A letra, a irmã Luzia mesmo, no tablet dela, a letra fica grandona. Antes de ela preparar o negócio que ela vai ler aqui, ela dá uma olhada lá no tablet dela. Eu vou levar o tablet, Zé, olha lá, grandona, a letra grande, né? Porque ela está com dificuldade. Quando ela não operar essa catarata, está ficando cada vez pior, está com dificuldade para ler. Mas é assim que aconteceu. Então Noé, o que Noé fez? Quem mostrou a operosidade da fé de Noé? O fato dele aparelhar. Noé aparelhou. Mas não é só porque aparelhou, é porque ele aparelhou uma arca num deserto, irmão. Fez um barco no deserto. Como é que ele ia levar aquele barco para o mar? Mas ele creu em Deus, irmãos. A fé, ela é operosa. Deus falou, ouviu Deus, coloca em prática. Coloca em prática, faz alguma coisa. Você vai ver que cada um tem uma definição da fé dele. O que ele fez que caracterizou a fé deles, né? O que ele fez, não é isso? Ó, Sara engravidou na velhice de um homem impotente. Aí só assim, Sara engravidou. Aí todo mundo quer essa fé, né? Sara engravidou. Meu irmão, mas se você analisar a situação, na idade de Sara, ela não quer mais se deitar com o homem, não. Na idade de Sara, ela não quer mais se deitar com o homem, não tem hormônio, não tem mais nada. E o marido também já tinha a idade avançada. Isso, e por isso que se caracteriza como fé. Amém? Não tinha mais apetite. Mas aí Deus falou, não, você vai ter um filho. Então, certamente que ela teve que se esforçar, né? Teve que, né, nessa questão de namorar. Amém? Teve que ir lá se esforçar, né? Porque Deus falou que ela vai engravidar. E aconteceu isso, quer dizer, é um ato de fé.
também. Sara engravidou na velhice de um homem já impotente. Abraão peregrinou, ou seja, estava lá no conforto, tinha uma condiçãozinha mais ou menos, não era pobrezinho Abraão, né? Tinha uma família lá dele, tinha uma condição mais ou menos. Você vê quando ele saiu, trouxe um monte de gente, inclusive o sobrinho veio com ele, e peregrinou, olha só, saiu da sua parentela, como Deus falou, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus não mostrou ainda, aí ele sai andando, mas obedeceu, colocou a fé em prática. Está indo para onde, meu irmão? Os parentes dele devem ficar doidos. Você é doido, cara, você vai para onde? Aqui, rapaz, nossa terra aqui, está dando aqui, nós estamos vivendo todo mundo aqui, os parentes, os amigos, está tudo aqui. Tu vai para onde, cara? A igreja funciona mais ou menos assim, sabia? Você sair da parentela e ir para uma terra que Deus está te mostrando, que é o caminho da salvação. E vai assim, ó. E Abraão, o texto fala assim, versículo de 8 a 10, ele fala assim, ó, peregrinou, subiu para sacrificar Isaac. Olha só, sacrificar Isaac, meu irmão, foi forte, né? Como eu já comentei, o filho que tu ama, o seu único filho, né? Poxa, filho da promessa. Ele colocou a fé em prática, mas não ficou esperando, não. Deus pediu, chamou o menino, preparou, levou tudo direitinho, ainda colocou o menino para carregar o madeiro. Isaac aponta para Jesus Cristo, irmão. Ele levou a lenha, como Jesus levou para a cruz. Levou a lenha dele, levou a cruz dele para ser pregada. E Isaac levou também, quieto também, sem reclamar. Isaac é um tipo de Cristo, do que ia acontecer. Olha como é que a palavra de Deus aponta. Por que aconteceu isso? Então vamos ver aqui, pela fé. Então olha só, subiu para sacrificar. Ó, Isaac abençoou, né? Abençoou a Jacó, seu filho. Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José. O que é abençoar, irmão? É você proferir uma bênção. Naquela época era de grande importância, até hoje ainda é. A palavra de Deus fala assim: "Se tu uma bênção". Olha o que Deus fala para Abraão: "Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Você sabe o que Deus quer dizer com isso? Como é que a gente não vê família aí passando, cara sufoco, gente indo para o inferno? Como é que se cumpre essa promessa na vida de Abraão? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que se cumpre isso? Na oportunidade que todas vão ter em Cristo Jesus. Jesus é um descendente de Abraão, e a oportunidade de salvação para todas as famílias da terra. Amém? Então, bendita por quê? Porque você tem a oportunidade, você tem para onde correr, você tem como ser salvo. Você não só vai para o inferno se você quiser ir, mas se você enfrentar a situação e procurar a Cristo e andar no caminho como ele disse, olha só, de Abraão, Cristo é um descendente de Abraão, de Isaac. José viu, né, versículo 22, né? José viu, mesmo que não tenha participado do êxodo dos filhos de Israel, providenciou coisas e deu ordens para que levasse os seus ossos. Olha só a fé desse homem. Podia ter ficado quieto lá. José foi governador do Egito, Deus colocou, ele viu a promessa de Deus acontecer na vida dele, que ele tinha dado um sonho a ele, que ele ia, que a família dele ia ser menor do que ele, que iam se ajoelhar diante dele, e aconteceu isso literalmente. Só a mãe que não teve lá diante para se ajoelhar diante dele, mas o pai, os irmãos, tudo se ajoelharam diante dele. E até o pai se indignou quando ele falou que ele viu uma lua, uma estrela, né? A lua, né? E as estrelas tudo se curvavam diante, né? No sonho deles, se não me falha a memória, e ficaram.
Pois é, também, né? Foi duas, porque sempre quando Deus dá um sonho, ele dá uma repetição de outra forma. É igual o sonho de José, é igual o sonho de Faraó a respeito da riqueza. Primeiro ele fala das vacas, depois fala da espiga, entendeu? Então ele repete a mesma coisa, mas com outra ilustração, para eles entenderem. José foi e traduziu. Então, mas José, irmãos, ele deu uma ordem de uma coisa que ia acontecer há mais de 400 anos depois dele, ou 300. Amém? É aos 400 mesmo, porque ele, quando ele foi para lá, ele era no começo, antes de Moisés nasceu lá. Ele não. Ele deu uma ordem só: Deus vai vir buscar o povo dele, vocês levam meus ossos juntos. Eu quero ser enterrado junto com o meu povo. Olha só, eu quero que meus ossos estejam junto com o povo de Deus. Olha só a importância que ele estava dando até para os ossos. Ele não quer que os ossos dele fiquem perdidos lá no meio de Faraó, não. Mas para que ele vai se preocupar com isso, irmãos? É uma pessoa que tem a fé operosa. Ela está se preocupando com as coisas de Deus, ela está sempre se preocupando em agradar a Deus, em estar na presença de Deus, em buscar a Deus. Isso é uma fé operosa. Que humanamente falando, para que o osso... Hoje, por exemplo, a gente não faz nem liga muito negócio de cemitério, enterra lá e acabou. Ninguém vai lá. Eu não vejo erro não. Se eu pudesse comprar um jazigo, eu ia comprar. Eu vejo assim, Abraão, por exemplo, campo de Macpela, só não está enterrado lá, me parece, Raquel. Os outros estão tudo lá. Jacó, todo mundo. Isaac, Sara, Abraão, os ossos de José. Quando você vai visitar lá em Israel, acho que está na Cisjordânia, parece que fica. Se não me falha a memória, eu vi um documentário outro dia. Aí o cara estava mostrando os túmulos. Mole de Lia. Só o de Raquel que não estava, ele explicou lá o motivo, mas me fugiu agora a memória. Bom, José deu ordens. Os pais de Moisés o esconderam. Isso tudo está nos heróis da fé, irmão. Nós já estamos depois do versículo 22. Os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Isso é o quê? Havia uma promessa. Os homens falaram que era para matar todos os meninos. Deu ordem às parteiras, igual aconteceu com Jesus. Deu ordem às parteiras para matar todos os meninos, todos os neném homem, menino, porque ele estava preocupado de depois a força, o exército. Hoje tem esse negócio de movimento feminista, e o Faraó não estava nem preocupado com isso. O Faraó estava preocupado com a força do macho, do braço, de criar um exército depois, porque nascia mais judeu do que egípcio. Lá não mata um cara de 6 meninos, não nasce mais nenhum menino, só mulher. Porque mulher bota 2, 3 numa casa só, 4, 5, faz harém. Agora homem é um perigo, Quando tinha um perto do harém, eles faziam lucro, para não ter problema. Amém? Agora o exército, eles ficavam preocupados com o exército. De amanhã o judeu tomar o Egito. De tanto que nascia menino. Mas aí os pais de José tiveram um ato de fé, uma fé operosa. Não, meu filho não vai matar, não, meu filho é o filho da promessa. Eu tenho uma promessa na vida desse menino, vou guardar esse menino. Eles correram o risco de perder a própria vida, sabia? Os pais de José, de Moisés, correram o risco, ficaram 3 meses escondidos, amamentando o neném assim nos primeiros meses, para depois ter essa ideia de colocar ele no cesto lá, e foi conduzido. Aí a filha do faraó encontrou eles, encontrou o menino, e aí a Miriam foi lá e dedicou, falou assim: não, eu vou chamar uma hebreia, quer que eu chame uma hebreia? Ainda chamou a própria mãe para ficar dando mamar e cuidando do próprio filho, ainda ganhou para cuidar do filho. Olha só, rapaz, esse Deus é tremendo, Eles queriam matar o filho da mulher, agora eles pagam a mulher para cuidar do próprio filho. Que emprego maravilhoso da mãe, que prazer. Olha só como é que Deus faz, irmão.
Mas primeiro foram 3 meses de aflição, não sabia o que ia fazer, mas matar o menino não vai, que eu não vou deixar. Olha só, tomaram essa decisão. Porque, eu não sei porquê, irmão, nós estamos vendo nesses últimos tempos, pode ser, irmãos, pode ser, os irmãos vão estudar melhor esse livro dos Hebreus, né? Tem uma hora que fala assim, que a nossa fé não foi exigida até o sangue ainda. Pode ser que nós sejamos mais provados pelo caminho que o mundo está tomando, esse negócio de globalização. O Brasil parece que está sendo um dos mais resistentes, mas já quase tudo aí fora já está complicando. Já está complicando. Pode ser que sejamos provados bastante nessa área. O êxodo do filho de Israel providenciou e deu. E Moisés já adulto, agora é só Moisés já adulto, primeiro ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Poxa, esse camarada é doido. Criado cheio de bracelete, de cordão de ouro, igual aquele da Silvânia ali, na história daquela roupa ali, é egípcia. Ele de ouro assim, aquela tala largona assim, né? E ele recusou ser chamado de um título. Ele era príncipe do Egito. Quem já viu aquele desenho Príncipe do Egito? Já viu não? Tiaguinho? Não, mas bota para o Kaique ver, que é muito bacana o Príncipe do Egito. É um desenho, né, contando a história de... Até para adulto, eu vi também várias vezes. É muito legal o Príncipe do Egito. Desenho, meu irmão, eles fazem maravilha. Agora hoje a tecnologia, né, o computador também faz o filme ficar bem real, né? Que antigamente era um mar se abrindo, tudo estranho, né? Agora, rapaz, eles fazem os filmes do mar, né? O computador deixa o negócio bem real, sabe? Muito bacana mesmo hoje você vê. Então o Príncipe do Egito para as crianças, principalmente para os adultos também é bom, mas principalmente para criança. Entendeu? Então olha só, Moisés ele se recusou a ser chamado, escolhendo, irmão. Olha só, ele escolheu, ele teve escolha. Quem sabe a gente às vezes tem uma escolha e a gente não escolhe a parte que agrada a Deus. Quantas vezes você já ficou diante de uma escolha e escolheu segundo a sua carne, segundo a sua natureza, segundo o seu cansaço, segundo o jeito que você acha? Quantas vezes você fez isso? Porque aqui, Moisés escolheu ser perseguido com o seu povo do que usufruir. Ele entendeu que aquilo lá que ele usufruir, está dizendo aqui, vou dizer aqui, escolhendo antes ser maltratado, né, junto com o povo de Deus, do que ter por algum tempo, fiz questão de notar isso aqui, de ter por algum tempo o gozo do pecado. Algum tempo o gozo do pecado. O que ele quer dizer com isso? A vida terrena é passageira, filho. É algum tempo. Tu vai ficar na prática do pecado, na riqueza, não sei o quê, mas depois aí você morre e aí é eternidade. A eternidade é uma coisa. Agora, pouco tempo, né? Aí quantos trocam o momento, por exemplo, até aqui na terra a gente vê, às vezes a pessoa troca um casamento por um momento de prazer, né? Uma mulher gosta de um outro homem, o outro homem gosta de uma outra mulher, larga a esposa, ou trai por um momento de prazer, quando vê, estragou a família, estragou a vida dos filhos, estraga tudo. Olha só, Moisés falou assim: eu prefiro ser maltratado, porque eu sei. O que ele quer dizer com isso, irmão? Porque eu sei para onde Deus vai levar esse povo. Amém? E quando ele fala assim, recusou, escolheu, né, de ter um pouco tempo. Por quê? Olha só o motivo. Porque tinha em vista, olha só, olha a fé operosa de Moisés. Ele não estava preocupado com a grandeza do Egito, ele estava preocupado com a recompensa em Cristo Jesus. Amém? Estava preocupado com a recompensa em Cristo Jesus. Deixou o Egito, olha quanto
verbo, quanta coisa Moisés precisou fazer, ó, deixou o Egito, não temendo, quer dizer, não teve medo, sem medo, deixou o Egito, quer dizer, quando ele se opôs, porque o faraó podia matar ele, entendeu? O Egito era o que mandava naquela época, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, para você ver, tomar essa decisão, isso são coisas que você tem que decidir, são ações, atitudes que nós é que temos que decidir. Deus não faz por você. Amém? Deus não faz por você. Deus fala como é que vai ser, e você toma a decisão se vai querer daquele jeito ou não. Deus fala assim, eu sou o caminho, você escolhe se você quer ir nesse caminho ou não. Porque às vezes, igual Paulo fala, que as pessoas escolhem o sofrimento. Tem cartas de Paulo, ele falando assim, eu me alegro no sofrimento, no privilégio de sofrer por causa de Cristo. Sofrer porque você vacilou por causa de você mesmo é uma coisa, porque tem gente que está sofrendo porque roubou o outro colega, né? Agora, porque traiu, fez alguma coisa com o outro colega. Mas quando você está sofrendo porque você quer seguir uma vida de santificação, quer seguir uma vida certinho, quer andar certinho, hoje é difícil, irmão. Às vezes você vai fazer um negocinho ali e você fala assim, você pode me ver a notinha, por favor, né? Qualquer coisa para a igreja. Aí você me vê a notinha, por favor. Rapaz, a pessoa não gosta muito, eles já estão acostumados a vender os negocinhos sem nota. Aí você passa por chato, né? Você passa por chato, por não sei o quê, não é verdade? Porque estão com o sistema corrompido. Se você se mostra contrário à engrenagem dele, é como se você fosse, já viu um negócio que está assim, uma engrenagem, né? As engrenagens vão andando assim, e está indo tudo funcionando aquilo corrompido. Aí de repente você vira uma pedra nessa engrenagem, vão te espedaçar, vão passar por cima de você. Aí você vai ter que escolher. Aí se você escolhe sofrer, alguém pode achar que você é masoquista, mas não é. É que você está vendo lá na frente o resultado desse sofrimento. Foi o que aconteceu aqui, ó, no caso de Moisés, porque tinha em vista, olha só, ninguém está vendo, mas ele está vendo. Amém? Ninguém está vendo que você não está folgando, não está entrando em determinadas práticas, porque você está querendo alcançar a salvação. Amém? Mas você está vendo. Então importa é para você. Então olha só. E aí ele diz assim, ó, deixou o Egito, não temendo a ira de Faraó, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Olha só quanta atitude ele fez. Vai lá, celebra a Páscoa, não foi isso? Sem antes de ter saído do Egito. E ele vai assim, ó, e atravessou, né, o mar com o israelita, atravessou com o israelita o mar vermelho, como que por terra seca. Olha só, tudo ação mediante, meu irmão, atravessar o mar antes dele se abrir é um negócio meio complicado, hein? Tem muita gente esperando, não, primeiro vou esperar Deus, né, fazer. Por exemplo, tem coisas que nós temos que fazer, você não pode ficar assim, pela fé vou fazer isso. Mas que fé é essa? Deus mandou? Se Deus mandou, você faz isso pela fé, aí é pela fé. Deus mandou, sai da tua terra, olha só, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Deus falou. Se você tiver convicção, se você ouviu Deus falando isso, pode ir, meu irmão. Pode ir. Né? Igual o testemunho que eu falei para os irmãos, o cara ameaçado de morte, aí deu o testemunho no domingo à noite, no outro dia a pessoa que estava me ameaçando de morte foi lá em casa. E eu não tive nem pingo de medo, parece que eu estou até me vendo por ele ali no texto. Nem o medo me passou, o cara armado, com a pistolona assim, e eu tratei bem, recebi bem, e não aconteceu nada. Na volta, teve aquele, eu já contei para os irmãos, teve aquele acidente, um assalto no ônibus,
e o camarada perdeu a arma e nunca mais teve arma e agora está encostado por... Mas Deus falou comigo, ó, ele é que tem que te temer, não por causa de mim, mas porque Cristo está em mim. Amém? Então ele que tinha que me temer, porque maior é o que está em nós. Olha só, eu vi isso literalmente na minha vida. Maior é o que está em nós. Mas se Deus falou, agora se você vai e toma uma decisão gananciosa, uma decisão de vaidade, uma coisa humana, né? Você queria tanto ganhar esse dinheiro, queria tanto isso, queria tanto aquilo, e Deus não falou nada para você fazer, tu vai fazer, aí isso aí é tentar a Deus. Como Jesus falou, não, pula daí, não, aí não é tentar a Deus. Se mandar eu pular, eu pulo, mas o Satanás, eu tenho que pular para mostrar para o Satanás que eu tenho em Deus? Agora, se Deus manda, aí você tem que mostrar a sua fé, porque Deus manda e é no campo da fé. Amém? Ó, sai da terra que eu vou te mostrar, né? Com Moisés é a mesma coisa. Porque clamas a mim, diga o povo que marcha, lembra do texto? Aí ele vai para cima da água. Então vamos embora, irmão, vamos marchar. Quando ele tocou a água, foi saindo, foi entrando. Saiu na hora que estava entrando, assim, não abriu primeiro para mostrar para ele, já o caminho que você passava, já vou abrir o mar para você. Aí Deus primeiro abriu o mar para mostrar e para não, o mar estava ali fechadinho assim, porque clamas a mim, diga o povo que marcha. Ele tocou na água, que maravilha, irmão. Aí é aquilo que Jesus falou, quem crê, verás a glória de Deus. Crê em quem? No que Deus fala. No que Deus fala. Deus falou uma coisa impossível. Alguma coisa ia acontecer. Quando ele tocou no mar, saiu entrando no mar, Deus poderia fazer ele andar sobre as águas. E aí eu falo, também seria uma coisa maravilhosa, porque ele andou sobre as águas, e ele ia passar o povo todo sobre as águas, seria uma ação. O importante é a fé. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Quando ele começou a andar, o mar começou a se abrir na frente dele assim, ó. Vai abrindo e vai entrando. Amém? Ação. Pedro, no momento de fé, chegou até a começar a andar sobre o mar. Mas depois começou a reparar na força do vento, né? É como os crentes, muitos cristãos, que está indo bem no caminho, mas daqui a pouco começa uma dificuldade te impedir daqui, a outra te impedir dali, tu começa a ver a força do vento, está batendo muito essa água, o jogo está meio perigoso, pode ser que venha um tubarão aqui, né? E daqui a pouco você está afundando, porque parou completamente, negando completamente a fé. Então a pessoa pode perder a fé, pode deixar de ter fé. O exemplo disso é Pedro. A princípio ele obedeceu a ordem e desceu para o barco, mas depois, quando ele começou a observar as circunstâncias, então, por isso que a Bíblia fala, nossos olhos têm que estar no Senhor. Amém? Não foi que eu estava aqui agora? Minha esperança está no Senhor. Então, quer dizer, nossa esperança está no Senhor. Às vezes tu começa a olhar a força do vento, aí tu começa assim, poxa, se eu ganhasse na loteria, poxa, se abrisse essa porta, se eu fizesse isso, não. A nossa esperança está no Senhor, meu irmão, porque nós não estamos aqui para viver eternamente na terra. Se você fosse um ser eterno na terra, eu ia concordar que você passasse a vida se enriquecendo. Mas como nós vamos já embora, cara. Aí o que Moisés falou, é pouca coisa, pouco tempo. Melhor apostar na eternidade. Os prazeres do mundo são transitórios, são pouco tempo. Agora os prazeres do Espírito são coisas eternas. Lá nós vamos ter prazeres eternos, irmãos. Às vezes a pessoa pensa que é chato. O querubim fica assim, santo, santo é o Senhor. Mas você, aí um carnal fala assim, como é que eu vou ficar? Eu queria ficar no churrasco. Tem gente até achando que queria que tivesse churrasco lá em cima, né? Porque humanamente falando, parece chato você ficar o dia todo assim, santo, santo é o Senhor. Mas você não sabe a dimensão, o prazer que o querubim tem em fazer aquilo.
Talvez se mandar ele parar, ele, não, deixa eu fazer. Quando eu era obreiro, eu ficava preocupado. Quando eu fiquei no banco a ver, eu queria saber até onde ia o banco, para ver se eu podia fazer alguma coisa na igreja. Eu queria fazer alguma coisa na igreja. Olha só, é fé em ação operosa. Eu ficava preocupado, eu fiquei numa situação que eu fiquei no banco, eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu vou ficar sem fazer nada? E os irmãos ficaram zombando em mim, que eu pergunto, pastor, até onde vai o banco? O que eu posso fazer pelo menos na igreja? Aí ele falou, não pode fazer nada. Aí me pegou. Fiquei triste com aquilo. Olha só, em vez de eu ficar triste, eu fiquei triste de não poder fazer nada na igreja. Mole? Maiores riquezas em Cristo. Atravessou com Israelita o Mar Vermelho. Agora outra situação aqui, ó. Raabe acolheu os espias, acolheu. Olha só, Raabe, a prostituta, acolheu os espias. Ela não acolheu à toa, não. Por que ela teve fé? Que você vai ler o texto lá, você vai ver que ela fala assim, ó, nós ouvimos que o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, meu irmão. Porque tem gente que só tem Deus de imaginação, de pau, de imagem, de escultura, mas o Deus de Israel não, ó, nós vimos o que eles fez lá, que o mar se abriu diante de vocês. Não, pelo amor de Deus, eu quero esse Deus, eu estou com vocês. Sabe o que ela estava fazendo com essa decisão de acolher os espias? Correndo o risco de morrer ela e toda a família dela por traição ao reino em Jericó. Amém? Traição ao seu próprio povo. Porque ela escolheu Deus. Porque a atitude, por exemplo, de Ruth, Ruth escolheu, falou para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Mas aí é uma ação pessoal dela. Mas a atitude de Raabe, inclusive Ruth está na genealogia também de Jesus Cristo, né? E Raabe, uma prostituta, irmão, faz parte da genealogia do nosso Salvador. A mulher que se deitava com tudo quanto era homem, mas no momento que ela se arrependeu, sabe o que ela aconteceu? Virou uma virgem do Senhor, que a igreja é a virgem do Senhor, quer dizer, porque tirou tudo aquilo que passou. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a atitude dela foi forte, porque ela estava sacrificando o povo todo, não era só ela, o povo todo, porque ela escondeu os espias, e Israel chegou e, né, aquela oração forte que rodeia em volta lá, tocando trombeta, eles mesmo derrubaram nada. Quem derrubou tudo foi Deus. E ele vai assim, ó, Raabe acolheu os espias, versículo 31, do 32 ao 40, irmãos, são citados, olha só, do 32 ao 40, em caso os irmãos lerem com calma, ó, Gideão, Baraque, Sansão, ele vai assim, o que dizer desses homens, ó, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, além de homens e mulheres, sem nome, nem mesmo na igreja, sem nome, essa pessoa talvez que ninguém conhecia, tomaram decisão de colocar a fé em prática. Olha só, lembra do Gideão, para a gente parafrasear? Estava malhando trigo no lagarto, uma atitude que ele tomou. Depois Deus falou que era para ele ir, ele que ficou criando as estratégias. Lembra, com 300 homens ele derrotou o exército todo do adversário, mandou os camaradas sair puxando uns negócios lá, pegando fogo, tudo. Teve umas estratégias, entendeu? E Deus exaltou, Deus chegou e falou assim, ó, varão valoroso. Ele estava malhando trigo no lagar, porque os medianitas vinham de noite e roubavam os trigos colhidos. Mas aí ele enganava eles, que o lagar é lugar de malhar uva, fazer o vinho, né? Pisar a uva. Trigo é malhado assim, igual a igreja assim, um eirado, você bater para poder tirar as palhas, né?
E ele estava fazendo aquilo no lagar, que ali mesmo ficava o trigo ali, tirando a palha. Olha só, esses homens, irmão, homens e mulheres sem nome, para Deus, aqueles dos quais, o texto está dizendo isso, dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que o mundo, olha só, irmão, olha que frase maravilhosa, que o mundo vai até o 40, que o mundo não foi digno, o mundo não foi digno que esses homens tivessem vivido no mundo. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Esse camarada tinha que ter vivido direto no céu. Olha só, irmão, pessoas que tomaram decisão, que agradou tanto a Deus, que ele falou assim: o mundo não mereceu esses homens. Eles se sacrificaram pelo mundo, porque o que eles fizeram, irmão, não foi por eles próprios, não, foi pelos demais, por outros. Como eu falo para o irmão, é dando que se recebe. A fé é dessa forma, a salvação é desse jeito. Como é que se desenvolve a salvação? É procurando salvar outro. À medida que nós vamos tentando ajudar alguém a ser salvo, nós vamos desenvolvendo a nossa. E de repente a pessoa nem é salva, mas nós somos. Tanto é que o mundo, ó, Noé, o mundo que ficou lá no deserto. O mundo é digno de Noé? Um homem temente a Deus? É nós que Deus falou: não, vou levar esse camarada comigo, o mundo não é digno desse homem, não. Deixar ele o quê? Isso é um testemunho do próprio Deus, que o mundo não era digno desses homens. Da palavra de Deus, né? Ó, estes homens subjugaram reinos, irmãos. Aí, se você for lá ver a lista de coisas que eles fizeram, subjugaram, enfrentaram, resistiram, negaram, doaram, se doaram, fizeram de tudo por causa da fé, porque tinham fé, era uma fé operosa. E aí nós voltamos ao texto de Tessalonicenses. Paulo fala aos Tessalonicenses, eita, 1 Tessalonicenses, aí Paulo fala assim, ó, lembrando-nos, versículo 3, ó, sem cessar da obra da vossa fé. Olha só, como o Tiago diz, a fé sem obra é morta. Os Tessalonicenses estavam cheios de obra. Por que eles faziam obra? Fé, da vossa fé, do trabalho do amor. O que é um trabalho do amor? É trabalho em prol dos próximos, irmão. Em prol da igreja, em prol do reino. Não é um trabalho egoísta, porque Paulo já falou lá que o amor não é egoísta, lá em Coríntios. E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Paciência. Por que paciência e esperança? Porque tinham lutas igual nós temos hoje. Talvez você ler isso aqui e não se compara. Assim, você não tenta saber, mas por que o Paulo fala isso dos Tessalonicenses? Por que ele começa essa carta, e falando, elogiando o trabalho dos Tessalonicenses? Será que ele não tinha, Irmão, tinha a mesma dificuldade que nós, precisavam trabalhar, aí às vezes ficava doente, aí às vezes ficava desempregado, aí às vezes tinha crise familiar, aí às vezes acontecia alguma coisa, mas eles ficavam perseverantes e com esperança no Senhor, como cantamos. Amém? Está acontecendo coisa, mas a minha esperança está no Senhor. Mas vai não sei o que, meu irmão. Como é que você vai fazer com esse mar? Eu não sei. Se Deus mandar atravessar, eu vou atravessar. Se Ele não abrir, vai fazer andar por cima. Mas que se Ele mandar, vai. Se Ele não mandar, não vai não, que se afoga. Eu falo isso, sabe por quê? Aconteceu isso com os egípcios.
Pegou o mar aberto, beleza, vou pegar os israelitas lá dentro. Foram atrás, são doidos, né? Eles não estão vendo o fenômeno daquele, o milagre daquele. Eles não estão vendo que Deus não vai deixar eles chegar. Pois se Deus já abriu o mar para os israelitas passar, como é que eles vão entrar atrás? Morreram afogados. E o faraó morreu junto, afogado. E hoje isso é comprovado cientificamente. Sabia? Porque eles encontraram uma tumba de um faraó e o corpo do faraó não condizia com a idade do faraó da época, né, a idade dele não bateu. E tinha umas coisas falando lá na parede da tumba, aquelas coisas que eles escrevem, né, lá na tumba, explicando a situação, que morreu afogado, não sei o quê, né? E ele está querendo dizer que foi o faraó, porque faraó é considerado um deus, irmão. Amém? E o Deus de Israel afogou ele. Você viu aquelas pragas? Se você analisar aquelas pragas, eu estou lendo o livro do bispo Luiz Paulo, que ele me deu, estou lendo, comecei a ler bem grosso. É praticamente um resumo da Bíblia, né? Vem contando assim, né, de Gênesis até chegar em Israel. Acho que não vai até hoje a história da igreja, não. Até Israel. Mas eu estou olhando lá o livro, aí ele conta os pedaços. Se você analisar aquelas pragas no Egito, cada praga daquela que Deus fez, para cada situação daquela tinha um Deus. Eles eram assim de Deus. Deus das águas. Aí Moisés foi lá, as águas virou tudo sangue. Chama lá, chama o sacerdote, ora aí. Porque tinha um sacerdote responsável por aquele Deus, que servia aquele Deus. Aí ninguém resolvia. Aí chama Moisés. Moisés ia lá, o Deus de Moisés resolvia o problema. Amém? E foi várias pragas, inclusive de rã. Porque eles tinham muito esse negócio de colocar cabeça, misturar a cabeça de animal com o corpo de homem, né, de mulher, para dizer que criou um Deus. Né? Então tinha um com cabeça de rã também. Entendeu? E não resolveu nada, ninguém resolvia nada. Tudo aquelas pragas não foi aleatória. Deus tinha um propósito naquelas pragas. E mostrar que só o Senhor é Deus. Que só há um Deus ali. E que não há outro Deus além do Senhor. O resto tudo é ficção. Amém? E para encerrar, os Tessalonicenses se esforçam além de suas forças, senão não seriam frutíferos, ou seja, sua fé não seria operosa. Se não se esforçar, irmão, porque às vezes você acha que não, fulano fez por causa disso, por causa daquilo. Não, ele fez porque ele teve tempo, você não sabe. Às vezes o irmão tinha que fazer outra coisa. Mas ele administrou o tempo para fazer aquilo. Amém? Por quê? Porque ele escolheu fazer aquilo. Então, os Tessalonicenses é a mesma coisa. A pessoa tem escolha. Nós vivemos com livre-arbítrio. Você tem a opção de escolher agradar a sua natureza humana, fazer o que você quer fazer, ou fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é você falar que creu e não, só estou crendo e ficar parado. Não. Tem que manifestar a vida da fé. Porque a fé sem vida, sem obra, é morta. Foi o que o Tiago falou, né? Com obra tem vida. Sem obra é uma fé morta. Fé morta quer dizer o quê? Que não vai ser salvo, está morta a fé. Né? Então a fé, ela é operosa, não tem jeito, irmão. É a mesma coisa. Como é que seus pecados estão perdoados? Você se arrependeu ou não? Então não foi perdoado. Mas como você está querendo em Jesus? Você é salvo, sou. Mas o que você está fazendo para Deus? Nada, eu estou só... Quando dá, quando pode. Isso não é fé. Fé é quando é exigido de nós e nós mostramos. Amém? Igual Deus falou para Abraão: Abraão, vai lá sacrificar o seu filho. Abraão, o que Abraão fez? Foi lá sacrificar o filho. E nós às vezes não queremos sacrificar um negocinho, porque vamos perder um dinheiro, porque vamos não sei o quê. Que fé é essa?
Se temos um chamado, se Deus fala conosco, vamos sacrificar alguma coisa. Se der para você conciliar, concilia. Olha só, aposta nisso, irmão. Se der para conciliar, é uma bênção. Se não der, escolha obedecer a Deus, desenvolver a fé. Amém. Então, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos ficar de pé. Nós já passou aí uns 5 minutos.